Pergunta se o Vitor estudou com o Ian Neves e com o Gustavo Gaiofato na USP e como eram eles lá. Eu estudei. Estudei Sério, com com Ian eles? Com o Ian Neves? Estudei com o Sério? Ian Neves. Estudei. Sabe esse grupo de história medieval de que eu Sei. fiz parte? Ele fazia parte dele também. Olha. Né? Mas lá, naquela época, ele não era, que eu saiba, ele não era comunista. Né? Era uma pessoa com quem eu conversava esporadicamente. E eu não gostava do ambiente em geral, mas ele individualmente e outros individualmente eram pessoas assim com quem eu dialogava. Depois eu não ouvi mais falar dele, porque ele saiu do grupo, eu também saí. Depois eu procurando no YouTube, falei, Marcelo Andrade falando de um tal Ian Neves. Eu falei, não é possível que é o Ian Neves, né, do grupo de medieval. Mas estudei sim. Acho que ele Olha, ficou que coisa. comunista depois. Você é historiador, formado ali na FEFELESH. Aí Sim. conte um pouco aí a sua experiência lá na USP. Bom, eu entrei na universidade em 2014, né? E ali eu fiz a minha graduação, 2014 a 2017. E depois entrei na pós-graduação para fazer o mestrado, estudando o tema das cruzadas. Então, vamos colocar aqui mais ou menos 7 anos de vida universitária. Eu sobrevivi a ela, né? E como é que eu cheguei ao tema? Teve tudo a ver com a minha graduação. Eu me lembro de ter feito 2 matérias de história medieval em 2015, Medieval 1 e Medieval 2. E por algumas razões eu queria estudar a morte, o tema da morte. Mas um estudante universitário de história, quando ele entra para a universidade, ele já vem de um ensino básico onde os conceitos não são definidos. Muitos conceitos não são definidos, e isso é uma consequência própria do mundo moderno que nós vivemos. Então, eu não sabia, por exemplo, não tinha nenhuma ideia do que seria teologia, filosofia, metafísica ou lógica, ou mesmo história, por exemplo. Nenhuma noção. O que eu estava querendo naquele momento era estudar a morte do ponto de vista teológico. Mas eu não tinha os conceitos para explicar para mim mesmo, né? E numa matéria dessas, de História Medieval 1, o professor perguntou quem gostaria de fazer iniciação científica ou quem tinha alguma ideia de iniciação científica para fazer. E eu levantei a mão, o professor me deu a palavra e eu disse que queria estudar a morte. Nossa, sim, de De bate-pronto. nada, todo mundo ali, aquela turma toda, né? E ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo por um tempo. Aí eu acho que se passaram uns 2 ou 3 meses, esse professor entrou em contato comigo. Professor de História Medieval mesmo. E ele queria me oferecer um tema de pesquisa para fazer iniciação científica. E eu aceitei. Bom, fui conversar com ele, só que eu estudaria, na época, túmulos de chefe. Né? Eu iria estudar os francos naquele período. E fui. Não era exatamente isso que eu tinha planejado. Mas é o que apareceu. Mas é o que apareceu. E o sonho de muitos estudantes é fazer iniciação científica para poder seguir a carreira, né? E eu fui. Só que o que acontece, né? Tinha um grupo de muitos alunos. Era um grupo muito forte intelectualmente falando. Muito forte. Era um pessoal interessado mesmo? Vamos dizer que sim. Eu vou chegar a esse ponto, Tá. mas vamos partir do pressuposto de que eram interessados. Né? E aí, muitas leituras em francês, muitas leituras em inglês, e eu não chegava ao ponto que eu queria, que era estudar a morte do ponto de vista metafísico-teológico. Eu nem sabia que existia o conceito de metafísica nesse período, porque os professores não falam Não sobre definiam, isso. não explicavam. Nada. E aí, mas eu percebia que havia alguma coisa errada. Porque ali é um mundo materialista, né? Eu venho desse materialismo. E eu vou usar o termo materialismo porque é o mais geral possível, né? Ajuda a definir bem ali todo mundo. Ou pelo menos a maioria das pessoas entre professores e estudantes. E o fato é que eu não aproveitei muito bem aquele grupo. Mas o professor me deu uma fonte escrita sobre a Primeira Cruzada. Né? Os Atos de Deus através dos Francos, de Guilberto de Nogent. E
aí, bom, pois muito bem. Eu sabia que existiam as cruzadas, né, do ensino básico, e fiquei com essa fonte, mas a minha pergunta lá de algum tempo não tinha resposta para ela, né? E aí eu comecei a perceber certa desvantagem naquele ambiente acadêmico, que é USP, né? É USP. Assim, não posso dizer que me arrependo de ter feito ali, porque aprendi bastante coisa em termos de método, em termos de teoria, conheci professores interessados naquilo que faziam, mesmo colegas, né? E eu fiquei com essa fonte por algum tempo, até pensei em traduzir essa fonte, porque nós temos esse problema no Brasil. As fontes medievais, em geral, não têm tradução. No máximo, assim, elas vão do latim para o francês, para o alemão, para o inglês, né? E aí, o que acontece? Existe uma espécie de fingimento ali. Por como é que funcionava? Os alunos se reuniam assim, numa mesa assim, e a cada semana nós líamos os trabalhos uns dos outros. Só que era um fingimento de interesse. Você percebe. A pessoa não estava interessada. Não, dá pra perceber. As pessoas liam pela profissão. Entendeu? Liam pela profissão. E então pra mim não foi muito proveitoso. Depois eu acabei mudando de grupo, né? Um outro grupo de história medieval. E foi por onde eu entrei no mestrado com uma outra orientadora, né? Então, eu sou muito grato a esses professores, em primeiro lugar, pois eles me abriram a porta para a iniciação científica, depois para o mestrado, então disto não posso reclamar, né? O meu mestrado foi feito naquele período em que nós tivemos aquele problema global, não sei se eu posso falar. Melhor não. Melhor não falar, né? 2020, 2021. Isso. Então eu fiz o trabalho com 10 livros e uns 5 artigos. Uma pesquisa incompleta, mas eu consegui terminar o mestrado, né? O que acontece? Em 2016, eu abandono o materialismo dentro da universidade. Eu não estou dizendo que eu era marxista, por exemplo, mas nós tínhamos muitas leituras marxistas. A carga horária na universidade, como é que era? Dava mais peso para qual história? Antiga, medieval, contemporânea, moderna? Qual que era o maior peso? Nós tínhamos Antiga 1, Antiga 2, Medieval 1, Medieval 2, Colonial 1, Colonial 2, Brasil Independente 1, Brasil Independente 2. Era equilibrado. Era equilibrado. Era equilibrado. O que surgiu de novo ali era a história da África. Ah, tá. Então o MEC andou mudando, pondo uma coisa para introduzir a África, né? Exatamente. E assim, um curso interessante, de uma forma geral, né? Eu abandonei o materialismo. Eu vou contar isso para as pessoas porque eu sei que há várias experiências diferentes. Uma vez, em 2016, eu lá na sala dos computadores, né, já com essa fonte sobre a cruzada, e aí eu estava planejando visitar vários museus em São Paulo, sozinho. Assim, isso era julho, mais ou menos, fim de semestre. Falei, vou... E aí, eu não sei o que aconteceu exatamente ali. Mas ali eu senti medo da morte. Por alguma razão, né? Eu falei, E ali eu desejei Deus. Pensei, para que eu vou... Tudo isso que eu estou fazendo aqui na universidade, se a morte chega para mim amanhã, e aí? Né? E a visão do historiador moderno não inclui isso, em geral, porque a visão é materialista, ainda que o historiador não assuma isso, né? Então veja que interessante, eu tinha uma fonte sobre as cruzadas, né? E aí foi onde eu começo a abandonar o materialismo, eu juntei as duas coisas, né? Esse materialismo é fundamentado sobretudo no marxismo. Não quero dizer que os alunos assim sejam marxistas. A maioria dos seus colegas eram marxistas ou não? Não, mas tinham influências marxistas, o que é um pouco diferente. Uma coisa eu digo, essas gerações mais novas, em geral, não têm condições de ser marxistas. Mesmo o marxismo já é muito para essas gerações que estão vindo aí. É uma mudança de paradigma na universidade, né? E aí,
eu voltei para a igreja, voltei para o catolicismo, porque eu tinha o batismo, né? Tinha feito todo o caminho certinho, mas como quase todo adolescente, acaba às vezes abandonando, né? E dentro de uma universidade de caráter materialista. Não digo ateu, mas materialista no mínimo, né? E estudar a história medieval só me ajudou a seguir nesse caminho, né? E seguir com as cruzadas. Mas quando eu fiz meu mestrado, minha visão ainda era marcada por certo modernismo. Ainda é. Tanto que eu cometi alguns erros na pesquisa de mestrado em relação a algumas conclusões. Aí, continuando a estudar depois, né? Aí que eu vi realmente o valor do homem medieval e do cruzado, né? Mas assim, nós não temos definições. Por exemplo, eu fiquei 7 anos na universidade. Eu não sabia o que era um ser humano. Eu tive mais de 25 professores, com certeza, entre graduação, pós-graduação, cursos de extensão, mas nunca me definiram o que é um ser humano. Então, como é que nós fazemos um curso de história em que os professores não definem o que é um ser humano? Que é o básico do básico. Isso é impossível. Não tem como ser dessa forma. Bom, é possível no mundo moderno, né? Mas eu também não senti a falta dessa definição. O Marc Bloch, que é um historiador francês, né? Ele tentou definir o que é história, né? É o estudo das ações do homem no tempo. É uma definição com a qual eu concordo, ela faz sentido. Só que o que é homem? Precisa definir o que é homem também. Definir o que é homem. Quem teve aqui há um tempo foi o Rafael Tonon, e ele falava sobre isso. Quem tem a visão errada de ser humano não sabe o que é educação, por exemplo, né? E aí começa a diferença entre o homem moderno, que é a antítese, entre o homem moderno e o homem medieval, porque um é a antítese do outro. O homem moderno é a antítese do homem medieval. Certo? Quer falar as características que você acha de um e de outro? Vamos tratar disso, porque ao longo do mundo moderno, várias camadas de falsificação foram sendo adicionadas. Por isso que é muito difícil acessar o homem medieval e saber o que ele pensava, né? Geralmente, sobretudo nos livros didáticos, o homem medieval é descrito como um homem triste, cansado, cabisbaixo, oprimido, né? Sem perspectiva. Oprimido principalmente pela igreja, pela condição social, pela miséria, pela guerra. Pela peste, por tudo quanto é problema. Exatamente. É um homem preso à terra, preso a um senhor feudal, né? Que tinha que ir para a missa todo domingo, que tinha que, de repente, rezar todos os dias, como se isso fosse um problema, né? E quem é católico sabe que nada disso é um problema. Pelo contrário, né? Isso te dá a verdadeira liberdade, não a liberdade da Revolução Francesa. Aquela bobagem que não tem nada a ver, né? Também são conceitos muito mal definidos. Liberdade, igualdade e fraternidade, né? O conceito de liberdade ali vem antes, que é o que o homem moderno quer, mas não é uma liberdade baseada na verdade. Então, sem a verdade, esses 3 conceitos caem automaticamente. Mas o homem medieval sabia qual era essa verdade. E ele era verdadeiramente livre. Ele era, né? O cruzado é o ápice do homem medieval. Ele é o homem medieval no cume da análise, né? Muitos já falaram, né? A Idade Média, ela é, digamos assim, o melhor dos tempos que a humanidade pôde ter. O que não quer dizer que era perfeito. Não é. Tratando de ser Isso humano, nada é né? perfeito. Se nós dissermos que foi perfeito, nós estamos negando o pecado original. O que é algo grave de se fazer, né? A diferença entre o homem moderno e o homem medieval é que o homem medieval sabia que ele era um pecador. Ele tinha essa característica da humildade. Ele sabia que era um pecador e fazia algo a respeito. O homem moderno, ele não sabe que é um pecador, ou se sabe, ele se deleita no pecado, né? Essa é uma das principais diferenças, né? Uma outra diferença, né? O homem medieval sabia sofrer.
Todo ser humano sofre. Todo ser humano vai sofrer do começo ao fim da história. Mas o homem medieval sabia sofrer. O homem moderno não sabe. Essa eu acho que é a diferença mais profunda entre os dois. Por isso que eu digo que é uma antítese. Bom, eu não digo, né? Muitos dizem, na verdade. Uma das principais diferenças. E como os séculos foram passando e muita falsificação, né, foi sendo adicionada, né, para uma pessoa em 2025 acessar aquele espírito, né, aquela alma, é muito difícil. Tem que ter muita boa vontade para fazer. E na universidade nós não aprendemos a fazer isso direito. Por quê? Porque o homem moderno, como ele não tem o parâmetro de verdade, como é que ele escolhe os temas que ele pesquisa? Como é que ele escolhe? O homem moderno, e mais especificamente o historiador moderno, ele é um historiador de circunstâncias. É um termo que eu venho usando bastante, né? É um historiador de circunstâncias. Então, por exemplo, como ele não tem o parâmetro de verdade, e se ele não tem parâmetro de verdade e nem sequer a definição de ser humano, para ele a história não tem um sentido. E se tem, ele não consegue descobrir esse sentido. Então ele é como se a história se relacionasse com um eterno devir. Nós não sabemos para onde nós estamos indo. Então a pessoa vai vivendo dia por dia, né? Só que não carregando a própria cruz. Ela vai indo conforme o mundo material exige dela. Conforme as paixões do momento. As paixões, o seu voluntarismo, né? É como se nós pegássemos um carro para passear sem destino. A coisa mais importante em uma viagem é o seu destino. É, a finalidade da viagem, claro. E aí você vai organizando tudo. Aí eu pego o meu carro e vou indo, sem um destino objetivo. Paro em uma cidade aqui, daqui a pouco eu paro em outra lá, e vai indo assim, aleatoriamente. O historiador moderno faz isso. E, na verdade, o homem moderno vive assim. Ele vive desta maneira, né? Então, nesses grupos de estudo, eu sentia muita falta de um sentido, porque cada um pesquisa uma coisa e não tem integração. Só que eu não sabia explicar em palavras, também não falava para o professor, entendeu? Não o questionava, né? E, aliás, eu acho que os alunos, em geral, não questionam muito, porque eles estão inseridos nesse meio. Eu posso afirmar que ninguém ali busca a verdade? Não posso. Há pessoas que buscavam a verdade ali e buscam a verdade. Faz muito tempo que eu não passo ali pela universidade, mas sempre há alguém, né? Sempre há alguém. E eu conheci algumas pessoas assim interessadas, né, nos estudos, né? Mas em geral as pessoas estudavam porque o orientador pedia, porque era o acesso mais fácil para uma pós-graduação, porque tinha uma bolsa de estudos, é porque tinha uma curiosidade, de repente a pessoa tinha um interesse em estudar a Revolução Francesa, por exemplo. Por curiosidade, ela vai e estuda. Só que a busca pela verdade é um pouco mais do que isso. Vai além, pode até começar pela curiosidade. Pode até começar por uma ordem dada, né? E acaba chegando, mas a universidade já não tem mais isso. E não é só a universidade, no mundo moderno como um todo. A mídia funciona assim. Muitas famílias funcionam assim. Então, em todos os níveis da sociedade, né? E eu comecei a me interessar muito, cada vez mais, pela Idade Média, né? Sobretudo pelo cruzado. Pelo homem cruzado, né? E comecei a perceber que era algo diferente daquilo que estavam falando. Aí é o seguinte, professor... Daquilo que estavam falando, os professores normalmente criticavam os cruzados, lá falaram que era absurdo, invadiu o Islã, massacres. Como é que eles ensinavam isso? Para se destruir a alma de alguém, basta que se omita alguma informação. Então, por exemplo, Medieval 1, Medieval 2, eu pouco ouvi falar sobre cruzadas, ou sobre Inquisição, por exemplo. Falar da Idade Média e não falar das cruzadas é como estudar anatomia e não falar do coração. E pular o coração. Sim, é coisa impensável. Impossível, certo? Então, assim, eu não ouvi falar.
Eu só falo pela minha experiência. Mas pela experiência de outras pessoas, eu sei que os professores, muitos, deturpam esses conceitos, né? Por exemplo, os muçulmanos são pacíficos, os cruzados eram violentos. Sim, esse é um chavão que eu me lembro de ter ouvido já. Os cruzados buscavam a fama e o dinheiro, as riquezas do mundo. E, bom, não é necessário falar dos muçulmanos, por exemplo. Basta que fale mal dos cruzados, né? Mas, assim, eu não me lembro de ter ouvido algo diretamente, assim, de negativo em relação aos cruzados. Porque uma coisa é o professor ser materialista, outra coisa é ele ser desonesto intelectualmente. Sim, tem uma grande diferença. Uma grande diferença. Então, esse professor, por exemplo, que me deu a chance de entrar, era uma pessoa honestíssima intelectualmente. A professora que me recebeu depois também, entendeu? Mas eu ouvi alguns professores falarem certas coisas, por exemplo. Eu me lembro de que numa defesa de pós-doutorado, eu acho, a professora da banca, ela falava que São Francisco de Assis era um homem orgulhoso porque queria as chagas de Cristo. Né? E aí eu fiquei ouvindo aquilo, ele queria as chagas, ele tinha as chagas de Cristo. Entre ter e querer tem uma grande diferença. Ele tinha as chagas de Cristo. Essa foi uma das coisas que eu ouvi. Vou abrir um parênteses, professor, e contar uma outra história parecida. Um dos primeiros autores a falarem da Guerra Justa foi Santo Agostinho. Ele não escreveu um livro, Guerra Justa, Guerra Santa, mas ele deixou em várias obras passagens sobre a Guerra Justa. Isso já no século IV, porque ele nasceu em 354. Numa aula de História Antiga, acho que foi História Antiga 2, era um professor muito bom para os parâmetros modernos, e nós faríamos seminários, uma turma pequena, e um dos livros era Confissões, de Santo Agostinho. Eu fiz uma dupla com um amigo meu, né, que também era católico, em vias de conversão na época. Aí vamos fazer o trabalho sobre Santo Agostinho, que me ajudou muito, inclusive, nesse processo todo. Porque foram várias vertentes que foram contribuindo para a minha conversão, digamos assim. E aí, muito bem, fizemos o trabalho sobre confissões. E o professor, ao final da apresentação, perguntou assim: vocês conseguem identificar algo sobre crise? Ele se referia à crise política ou crise econômica. Não crise pessoal, crise da pessoa, o momento duro que a pessoa estava passando. Exato. Crise político-econômica. Aí nós respondemos que não, né? Dele, de fato, né? Não dá para achar algo sobre crise aqui. Aí, por que eu conto essa história? Eu conto essa história para várias pessoas. Porque você não pode fazer essa pergunta para Santo Agostinho. Santo Agostinho era um homem que chegou a tal cume de verdade que para ele uma crise econômica e uma crise política não acometiam mais. Ainda mais um livro sobre confissões. Então, assim, essa é a limitação do materialista, mas não é desonestidade intelectual, entendeu? E não se pode fazer essa pergunta. Esse tipo de pergunta também não pode ser feita para São Tomás de Aquino, por exemplo. Aliás, até pode, né? Mas eram homens assim que já não pertenciam mais ao mundo, né? E foram esses homens que começaram a despertar interesse em mim, no caso, para continuar os estudos, né? Alguns exemplos somente. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.